E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Eduardo Sabag Espiritismo Raiz. Alguma coisa assim, eu sempre esqueço o nome do canal, né? Primeiro eu gostaria muito de agradecer a vocês porque nós estamos chegando em 68 mil, na verdade, 68 mil inscritos, uma marca incrível, né? Muito obrigado por todos vocês que estão inscritos e muito obrigado também por vocês divulgarem o canal. Inclusive, continue convidando seus amigos, mandando vídeo para eles, converta um inscrito, tá? Vamos que vamos então, pessoal. Hoje eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Como esse vídeo é curto, eu vou aproveitar e vou dar mais uns outros recados. Bom, aqui no canal vocês sabem, né? Quem manda são vocês. Você pode colocar sua pergunta aí, o que vocês perguntarem a gente vai responder, tá bom? Outra coisa é que aqui é espiritismo raiz, direto ao ponto, sem enrolação, sem mais ou menos, e a gente responde as perguntas com uma linguagem simples e direta. Outra coisa que nós temos aqui, eu tô gravando aqui perto da geladeira, porque eu tô em Itajaí, né? Respeitem a quarentena, por favor, mas como eu tô tendo que trabalhar, claro, com os devidos cuidados, né? Apesar de que os espíritos disseram que eu não vou pegar, então eu tô mais tranquilo, né? Mas é isso aí. Eu tô gravando aqui na cozinha, que eu achei que ficou boa a iluminação, apesar de eu ter esquecido a gilete e tudo mais, mas o que é mais importante aqui é fazer o vídeo, né? Por isso que eu tô com essa cara meio com essa barba comprida, mas o que importa é o conteúdo, né? Então, outra coisa, pessoal, é que eu tenho um aplicativo aí na Play Store. Se você escrever Eduardo Sabag, você vai ver o nosso aplicativo, que dá para fazer o evangelho. Em breve vai começar a ter o estudo do Livro dos Espíritos, então baixa ele e avalia também. Não esquece de avaliar, tá? E tem o Facebook também, o Instagram, está tudo aí embaixo. Então vamos, enfim, ao vídeo, começando o vídeo. O que aconteceu comigo agora foi uma experiência bem interessante, né? Vocês sabem que eu durmo muito pouco, durmo 4 horas por dia, inclusive agora são 3h30, amanhã eu vou para Londrina, várias horas de estrada. Eu tô sempre conversando com os espíritos e tudo mais, e eu tava vendo as dúvidas no canal, que eu sempre leio as perguntas, apesar de eu não conseguir responder todas, eu leio. Aí a pessoa tava falando assim: Eduardo, eu fui atacado quando estava dormindo, com os obsessores e tudo. Eu não tinha tido uma experiência dessa recente para poder compreender, né? Porque eu acho que quando você passa pela reforma íntima, não é que eu seja evoluído, não é nada disso, mas quando você passa pela reforma íntima, você automaticamente se assim, consegue deixar sua vibração melhor e você deixa de ser alvo dos obsessores. Mesmo que tenha algum obsessor vingador, que venha de um passado longínquo, ou de alguma coisa que você tenha feito mais atual, né? É que na verdade esse tipo de obsessor, o vingador realmente, ele vem do passado longínquo, ou então de alguns vícios, ou etc assim. Mas esses que têm raiva, que querem realmente pegar você, normalmente eles são do passado bem longínquo. Por exemplo, sei lá, em 1700, eu já expliquei isso aqui, tá? Mas eu vou explicar rapidamente, né? Vamos supor que em 1700, no ano de 1700, você matou um cara e ele ficou com muita raiva de você, ou então você fez ele falir, alguma coisa do gênero. Porém, as suas vidas deixaram de viver juntos, vamos dizer assim, deixaram de reencarnar no mesmo local, só que a sua dívida ficou aí, certo? Mais para frente, quando o espírito vai passar pelo pagamento da dívida, o plano superior avalia como que essa pessoa pode pagar essa dívida. Então acho que a primeira coisa que eles devem fazer é procurar a origem da dívida. Procurou a origem, vamos ver como está o espírito que você causou mal. Se ele estiver no plano espiritual vacilando, bobão igual estava antes, um obsessor, ele vai fazer o quê? Vai fazer você reencontrá-lo, né? E no momento que ele vê você, eles vão trazer a lembrança dele na mente dele. Por isso que ele, de repente, ele sabe que aquele encarnado, que já não é mais você, vamos dizer assim, antes você era o Joãozinho e aquele cara é o Marcelinho. Então o Joãozinho matou o Marcelinho. Passou o tempo e tudo mais, hoje você reencarnou, você é o Fabiano. E aquele Marcelinho já não é mais, ele já reencarnou várias vezes, porque passou um período. Só que ele vai encontrar você, e quando ele olhar para você, o espírito do plano superior vai fazer com que ele perceba que você é o Joãozinho que matou ele no passado.
E aí ele fica cego de raiva, porque relembra tudo aquilo. Ele começa a te perseguir. Então vamos dizer, isso pode acontecer, acontece bastante. E aí o que acontece é que ele começa a perseguir a pessoa, às vezes dia e noite, às vezes eventualmente, depende do período, né? São esses obsessores que muitas vezes são atendidos nos centros espíritas, mas eles também são atendidos de outra forma. Às vezes eles mesmos procuram ajuda, às vezes eles desistem porque você não fica mais em baixa vibração. Daí a importância da reforma íntima. Um obsessor desse nunca vai ficar atrás de você se você não fica em baixa vibração, porque ele não vai conseguir te afetar. Ele só conseguirá te afetar se você estiver em baixa. Se você estiver com os bons pensamentos, fazendo bem, não fazendo mal, sem ficar triste, sem ficar com raiva, sem ficar desejando mal, nem sacaneando, nem traindo ninguém, com nenhum vício, ele não consegue te afetar, né? E aí o que acontece com essa expiação? Ela morre por aí, né? Parte dela, pelo menos a parte que, por exemplo, ele teria que ficar 6 meses te obsediando até que o plano superior fale, bom, chega, agora já apagou pelo menos essa parte do débito. Então vamos atender esse espírito ou dar um jeito de que ele se afaste, entendeu? Passou o período, ele vai falar assim, chega, agora vamos afastá-lo. Porém, se você ficar em boa vibração, em 3 dias esse obsessor vai falar, pô, eu tô aqui gastando meu tempo, tentando atrapalhar, eu não tô conseguindo, entendeu? Mas vamos supor que o Joãozinho não fique em boa vibração. Aí sim, o obsessor vai conseguir trazer mais ideias para ele, vai tentar fazer ele ficar mais nervoso, ele vai trabalhar na falha dele. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que se preocupa com a aparência, ele vai tentar fazer a pessoa pensar que ela tá gorda, ou que ela tá magra, ou que ela tá feia, para que ela entre nessa paranoia e abaixe sua vibração. Se é uma pessoa que tem problema com dinheiro, ele vai ficar na cabeça dessa pessoa, você vai ficar pobre, você tá pobre, ou alguma coisa do gênero. Cada um tem uns defeitos, alguns têm muitos defeitos, outros, por exemplo, já trabalharam e não tem nenhum. Eu estou muito longe de ser um homem evoluído, de ser um ser perfeito, mas eu já fui trabalhado pelos espíritos, então não tem nada que ele possa fazer para me tirar do sério, né? Entende? No passado, antes do espiritismo, tinha assim. Eu era um cara que ficava nervoso, eu era um cara que, por exemplo, que me preocupava muito com dinheiro. Eu tinha várias coisas, vários defeitos. Eu tinha um problema gravíssimo em relação à doença. Então toda hora eu achava que eu estava doente. Os obsessores faziam uma festa com isso. Depois que eu comecei a desenvolver a mediunidade com esse espiritista, eu fiz a reforma íntima e fui, pela ajuda dos espíritos, trabalhando os meus defeitos e tudo mais, e esse autocontrole, hoje, pode aparecer um obsessor, ele pode falar o que ele quiser. Aliás, não só um obsessor, qualquer encarnado. Um encarnado na frente, ele pode falar o que ele quiser para mim, ele não consegue me tirar do sério nem 1%, graças ao espiritismo e graças à reforma íntima. Se fosse antes, seria muito diferente, tá bom? Então vamos voltar agora ao que a gente estava falando. Então eu li essa pergunta e fiquei pensando sobre isso, né? Mas só que eu não pedi para nenhum espírito para ter uma experiência. Mas os espíritos, como eles não estão nem aí para o que eu penso, eles fizeram eu ter uma péssima experiência. Fui dormir, tô tranquilo, tô feliz. Quer dizer, eu não sei se eu estava tão feliz, mas eu fui dormir. E aí, de repente, eu sonhei, comecei a ter um sonho. Era um sonho meio esquisito, porque eu estava mexendo no meu computador. E aí eu começava a puxar o fio do mouse e não acabava o fio do mouse. De repente, eu fui subir um elevador, uma escada. E aí quando eu fui subir uma escada, só que eu estava sentindo aquele clima de tensão, que não era um clima bom, né? Você sente, quando você está sendo atacado por um obsessor, ou você está sendo influenciado, ou você está ou em algum lugar espiritualmente ruim, você sente aquele clima ruim, né? Eu estava sentindo aquilo, eu já sabia que não era um lugar bom, mas como eu estava confuso por causa do sonho, que eu estava num sonho e não desdobrado, para mim eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, apesar de eu manter uma certa consciência. De repente começou a descer um obsessor pela escada, e eu via ele, entendeu? Só que eu via só eu não via a cara dele em si, só que eu vi que era um obsessor. Aí o que ele fez, ele tentou me atacar. Só que nessa hora, a minha mente veio tudo à tona, é um obsessor, não sei o quê. Aí eu coloquei uma força muito grande na minha mão e eu consegui se controlar ele, entendeu? Aí eu, pulei, acordei. Tomei um susto, né? Falei, caramba, o que tá acontecendo? Comecei a procurar obsessor, não achei obsessor nenhum, e os espíritos disseram que fizeram isso, que na verdade não era um obsessor de verdade, eram eles mesmos
simulando isso comigo, né? Que brincadeira legal pra caramba, né? Pra variar, me ferrei, mas tudo bem, porque é pra eu contar a história aqui, né? Com certeza, porque não foi nenhuma experiência nem um pouquinho boa, né? Igual quando vocês perguntaram pra mim daquela história de que o cara fica travado, eu esqueci o termo que se usa, né? Que a pessoa fica travada sem dormir, né? Quando tá dormindo, aliás, não consegue se mexer, a mesma coisa. Eu passei por isso também, porque vocês me perguntaram, mas tudo bem, né? Tudo pelo espiritismo. Então foi isso. Aí o que eles me falaram, na verdade? Que é mais ou menos dessa forma. Então o espírito fica aguardando você dormir, porque quando as pessoas dormem, elas entram no mundo espiritual. Então algumas desdobram e saem por aí, outras desdobram mais ou menos, né? Depende da consciência, do grau evolutivo da pessoa e tudo mais. E nesse momento o espírito, se tiver na mesma vibração, consegue atazanar. Se não tiver na mesma vibração, não consegue fazer nada. Entenderam? Isso é muito importante a gente frisar. Está na mesma vibração, vai ser atrapalhado. Se não está, não vai ser influenciado. Na verdade, se não está, não consegue nem entrar na casa da pessoa. Então é muito importante que a gente deixe realmente, a gente fique em boa vibração. E outra coisa que é importante é quando você for atacado, seja aquela paralisia do sono, que eu esqueci como é que fala, que você fica travado, ou essa situação, você tem que usar sua força mental. E é realmente uma força mental. É como se você empurrasse alguma coisa, só que você não vai empurrar com a mão, você vai empurrar com a sua mente. Não, você também pode empurrar com a mão, mas também é com a tua mente. Então se você fizer isso, você se livra das mãos dos obsessores, você pode se livrar também dessa paralisia do sono, você pode realmente, naquele momento, sair fora. Aí depois tudo bem, você acordado pode fazer uma prece, pode ler um evangelho, pode pedir auxílio, além da prece também pedir auxílio para os bons espíritos, para os meus amigos espirituais, vocês também podem pedir para a equipe do Eduardo Sabag, mas ler um evangelho, assiste um vídeo, dá uma melhorada na vibração, faz o evangelho se você tiver com tempo e depois você vai dormir tranquilo, que aí o espírito não vai mais conseguir te atrapalhar. Pessoal, sem esquecer, né, que o que importa realmente para todos nós é a questão da reforma íntima. Eu fiz um vídeo muito bom sobre isso. Eu gostaria que você assistisse de verdade, deixasse seu like, comentasse. Isso eu peço também para vocês fazerem em todos os vídeos, pois é isso que está fazendo o canal crescer, é verdade. Desde que eu comecei a pedir para vocês deixar o like, comentar e também a falar mal de alguns políticos, o canal está crescendo muito rápido. Está crescendo 3 vezes mais rápido do que estava crescendo antes. Então, esse volume todo. Então as pessoas vêm criticar, acham que estão atrapalhando, estão ajudando, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos nós e até a próxima.